Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Nefropapers, o seu podcast sobre nefrologia, nefrologia clínica, nefrologia e terapia intensiva, nefrologia e cardiologia, e hoje nefrologia e nefrologia, né? Porque hoje o nosso podcast especial é sobre o Congresso, 32º Congresso Brasileiro de Nefrologia. Então, eu estou aqui com o Gabriel e a gente vai fazer 2 podcasts sobre esse mesmo assunto. O primeiro podcast a gente vai falar então um pouco sobre a própria participação nossa aí no Congresso. Fala, Gabriel. Isso aí, amigo. Vamos falar um pouquinho de como o Nefropapers participou do Congresso, vamos falar um pouquinho de tudo que a SPN fez no Congresso, dos números do Congresso. Realmente foi algo impressionante, né? Que deixou todo mundo super empolgado. E teve lançamento, teve curso, teve talk show, aula. Então, realmente foram muitos momentos onde a gente participou, né? Isso aí. Antes de falar um pouco do Congresso, só um aviso. A gente vai falar sobre... A gente vai lançar agora em novembro a Novembro Nefropapers, que é o nome que a gente achou, ou Novembro Nefro, que é o nome que a gente achou para falar sobre a Black Friday, né? Que é o momento de promoção no mundo de comércio, de vendas. Então, teremos muitas novidades, muitos descontos, promoções imperdíveis esse mês de novembro. Combos, brindes, né? Que a gente até levou para o Congresso. Então, aguardem que teremos muitas coisas legais a partir de 1º de novembro, tá? Fiquem atentos. Beleza, pessoal. Então, falando um pouco sobre o Congresso em si, esse foi o 32º Congresso Brasileiro de Nefrologia e também é importante falar que é o 14º Congresso Luso-Brasileiro de Nefrologia. Ele foi em Salvador, lugar desagradável de ficar, né, Gabriel? E foi realizado, então, entre os dias 25 e 28 de setembro. E foi uma expectativa muito grande e a nossa expectativa, ela se concretizou porque foram 2.847 participantes, e isso é um dado muito expressivo. Quem conhece nefrologista conhece 2 nefrologistas, né, Gabriel? Imagina mais de 2.800 nefrologistas no mesmo lugar, que loucura. Nem todo mundo é nefrologista, né? Tem também estudante, tem muito profissional de áreas não médicas, né? Tem nutricionista, enfermeiro, mas com certeza a maioria é nefrologista. Realmente um número bastante expressivo para o mundo da nefrologia. E com um recorde de trabalhos enviados, recorde de pré-congressos, né? Então realmente foi um congresso que foi muito robusto, né? Em vários sentidos, com 2 bandas, né? Algo inédito até onde eu sei na nefrologia. Teve Timbalada e Durval Lelis, o famoso Asa de Águia. Então, realmente foi um congresso marcante. Foi um congresso muito alto astral, teve vários tons no próprio Congresso, né? A abertura do Congresso trouxe um deputado federal, que é, enfim, o deputado ali o deputado responsável aí, vamos dizer assim, pela nefrologia. Teve também um tom muito grande de diálise peritoneal. E falando um pouco da organização do Congresso, o Congresso ele é organizado, de uma certa forma, organizado por uma regional, nesse caso, a Regional da Bahia, juntamente com a Sociedade Brasileira de Nefrologia. Então, boa parte aí dos palestrantes, eles também fazem parte aí dos departamentos e tiveram vários palestrantes internacionais. Foi um congresso muito sólido sua perspectiva científica. E no primeiro dia, então, né, uma das coisas importantes que costuma acontecer no Congresso Brasileiro de Nefrologia é a própria prova de títulos, né, Gabriel? A prova esse ano foi na quarta-feira, foi no mesmo dia dos pré-congressos. A gente ainda, eu não sei ainda quantas pessoas fizeram, né? Mas a gente participou diretamente, dessa vez, como um curso preparatório para a prova, né? Então, a gente, na Nefropapers, a gente tem um curso e na terça-feira, um dia antes, né, a gente fez um aulão de véspera, um intensivão, com uma parte dos nossos alunos. Foi super legal, fizemos um milagre de, em 5 horas, 4 horas e meia, abordar todas as grandes áreas da nefrologia. Então, a gente tentou pegar, claro, pinceladas de temas hot topics, que a gente chama, né, para
tentar fazer algumas apostas em relação à prova. Sei que a gente acertou algumas questões, erramos bastante também, que temas que a gente achou que não ia cair, caíram. Mas é assim mesmo, e a gente já sabe como funciona agora que a gente está indo para o nosso terceiro ano, né? Mas sem dúvida foi um momento bem legal, que a gente teve essa interação face a face com os nossos alunos, né? Raro a gente ter essa interação pessoal, presencial. Então foi bastante enriquecedor nesse sentido. Pudemos distribuir brindes depois no congresso, né? Infelizmente a gente teve um problema para entrega, mas entregamos na quinta e pudemos ter 2 coffee breaks. Então foi realmente um momento muito legal. Não, muito legal. E quarta-feira, então, né? Começando, vamos dizer assim, o congresso, a gente teve os pré-congressos, teve diversos pré-congressos aí. E, e aí nós começamos realmente a nossa participação. Eu participei do pré-congresso voltado para os estudantes aí, que foi numa aula que era uma aula de imagem e nefrologia, aí, principalmente voltado para o estudante, que se baseou muito em função de um dos dois grandes lançamentos de livros que houve aí, né, Gabriel? Que foi esse foi um capítulo do livro do tratado mesmo aí de nefrologia. E depois a gente teve um outro livro muito importante que a gente vai falar logo adiante, né? E aí depois, então, passando para quinta-feira, meio-dia o Gabi deu aula. É isso, Gabi? Então começamos na quinta-feira com uma aula meio-dia, num simpósio satélite da GSK, falando de nefrite lúpica, né? A GSK produz o belimumab. Eu dividi a mesa com a doutora Gisele Weigel, lá de Pernambuco, que faz muito estudo bem legal de nefrite lúpica. Tem estudo até com inibidor de SLT2, sabia? Que ela Mas tá... que bacana. Exato, que ela tá recrutando. E com a doutora Letícia Jorge, né? Que é uma pessoa que sempre admirei lá da USP, que tem um ambulatório de glomérulo. Então a gente dividiu as aulas e tava cheio, teve Subway, que é o que mais importa, né? Qual foi o lance. E já é a segunda vez, né? No Brasileiro de Florianópolis eu também tava. Então é sempre um momento legal. É um momento que a gente consegue ter muita troca, você vê como se faz em outros serviços, e consegue realmente ver que a gente consegue acrescentar alguma coisa na conduta de uma doença tão grave como é a nefrite lúpica. Então foi um bom pontapé inicial. E logo em seguida veio suas participações, né? A sua participação com o talk show, né? Com 2 estrelas da nefrologia, né? Eu tive o privilégio de conversar. Uma das coisas bacanas do Congresso foi a Arena Talk Show, que juntava a gente ali no meio. Na realidade, é algo que já tinha sido vislumbrado, de ter sido realizado nas outras, mas nesse congresso, ali no meio do grande salão, tinha um espaço específico onde havia um pequeno palco e que a gente conduziu algumas arenas, algumas discussões com pessoas importantes aí da nefrologia brasileira e mundial, em que a pessoa parava ali entre as aulas e sentava e ganhava um fone de ouvido e ficava ouvindo uma nossa discussão. A ideia da discussão era menos teórica e mais filosófica, e a primeira discussão foi muito legal, tratava do mundo das revistas e pesquisas na nefrologia, realmente com 2 estrelas, com a doutora Tainá de Sandes, ela é da Universidade Federal de Ceará, que muito publicadora aí, principalmente na área de transplante, e com o Dr. Roberto Pecuá, que é um dos coordenadores do DOPS aí, que certamente é um dos principais nefrologistas aí do mundo. E eles deram insights muito interessantes, Gabriel. Eles falaram, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi com eles é que nem sempre a maior revista é a revista mais interessante para tu publicar. Por exemplo, se eu vou publicar algum dado epidemiológico aqui do Rio Grande do Sul, aqui do Brasil mesmo, o Brazilian Journal of Nephrology é mais interessante do que, por exemplo, talvez um Kidney International, porque ele vai ser mais lido pelos brasileiros do que a outra revista. Então, nem sempre o tamanho, nesse caso específico, é documento. Teve uma discussão bastante interessante também sobre as diferenças que o Pecuar, principalmente, estava falando, de fazer pesquisa com um budget maior. Por exemplo, a gente consegue realmente ter um alvo da revista que a gente gostaria, porque muitas vezes os FIIs que as revistas cobram, eles impossibilitam, né, que o pesquisador brasileiro possa publicar efetivamente no lugar onde gostaria.
E uma terceira também, e não menos importante, discussão foi em relação às revistas predatórias. Todo mundo que já publicou alguma vez qualquer coisa, a pessoa publica e na semana seguinte recebe aquele e-mail dizendo: Nossa, como o senhor Gabriel é um pesquisador importante, legal, bonito. Você gostaria de publicar na nossa revista? E aí já sabe, né? Já está sabendo que vai vir um FII aí. E muitas vezes é um trabalho que as pessoas são inocentes e tomam assim e acaba não gerando fruto, né? Eles não sabem no e-mail, eles não falam, né, de valor. Eles só fazem um convite, né? Você se sente no começo, você fala assim, nossa, eu fui falar com a minha orientadora, a doutora Diana, falei assim, professora, a primeira vez que eu recebi, né? Só não acredita, me chamaram para falar numa revista sobre nefrotoxicidade, que tinha sido um artigo que eu tinha feito. Nossa, eu fiquei super emocionado. Aí ela começou a rir na minha cara, né? Ah, Gabriel, finalmente você caiu na teia de aranha, né? Digamos assim. Então, realmente é algo que tem que ter muito cuidado. Bom que eles falaram sobre isso, né? Achei super legal essa ideia deles falarem de não só prestar atenção no fator de impacto, né? Como uma métrica de que deve ser a revista que eu devo publicar, né? Depende também dos outros objetivos. Às vezes eu quero que as pessoas realmente aprendam com o meu artigo, leiam aquele artigo, entendam a realidade do lugar onde você está. Então, realmente faz muito sentido eu procurar uma revista brasileira muitas vezes, ao invés de ir atrás de uma revista internacional só por ela ter um fator de impacto maior. E uma das métricas, né, para pesquisador que é muito importante é o número de citações. E às vezes você publica num lugar que ninguém vai ler, ninguém vai lembrar de citar seu trabalho depois, né? Então faz muito sentido, né? É algo que eu não tinha pensado nisso também. Super interessante. Eu estou na busca de publicar alguns trabalhos e eu fico nessa investigação e um dos primeiros parâmetros que eu olho é o fator de impacto. E às vezes não faz tanto sentido, né? É interessantíssimo. É interessante também que durante esse talk show, muito embora eu tive essa oportunidade aí de conversar com essas pessoas fantásticas, eu perdi o lançamento do livro, doutor Gabriel. O que que aconteceu enquanto eu estava falando ali na arena? Então, a gente, né, depois de 2 anos, né, amigo, a gente conseguiu publicar nosso livro, né, 2 anos, porque a gente tem muitos autores convidados e quem já fez edição de livro, organização de livro, sabe como é complexo de você juntar muitas cabeças e conseguir deixar homogêneo o conteúdo de qualidade, entregando no prazo. Então, no final das contas, a gente conseguiu, depois de 2 anos, publicar com a Rubio, né, a editora, que a gente agradece bastante, que fizeram um trabalho muito bom. E decidimos lançá-lo no Congresso Brasileiro, né? Que momento melhor. Então, às 4 horas, a gente montou uma mesinha ali na livraria Balieiro, que tinha um estande. Botamos uma roleta com 8 espaços, onde a pessoa que comprasse o livro, ela girava a roleta e ganharia um brinde. Então tinha garrafinha de água, tinha copo de café, tinha Moleskine com caneta, todos personalizados com a marca Nepro Papers. Tinha desconto de 10% nos nossos cursos, de 5%. Então, as pessoas ficaram super animadas. Tinha gente que passava, amigo, só para poder girar a roleta. Falava assim, gente, o que que eu preciso fazer a girar a roleta? Os brindes ficaram muito bonitos, né? Então chamava a atenção em cima da mesa, né? A garrafa com um azul metálico, o copinho de café super bem desenhado. Então o pessoal olhava assim: o que que eu preciso fazer para girar a roleta? O livro é um livro de estudo eletrolítico, com 350 páginas, 35 capítulos, super completo. É um livro que tem caso clínico em quase todos os capítulos. Tem capítulo que não coube muito, porque não fazia muito sentido. Mas é um livro que tem como objetivo mesmo servir de base para o nefrologista, o clínico, intensivista, o estudante, para ele ter aquela dúvida de hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipercalemia, hiponatremia, que são situações que aparecem toda hora no dia a dia e ter um lugar para servir de referência, para ele tirar uma dúvida, pegar, né, e resolver o problema dele. É um livro que é um assunto que a gente sabe que tem pouca novidade no decorrer dos anos, né? Nesses últimos 10 anos, teve novidade em hipercalemia, uma ou duas, né? Teve novidade em hiponatremia, também poucas, mas que muda pouca coisa. Então é um livro que a gente sabe que vai ser útil por muito tempo. Então deixa a gente bem satisfeito. O lançamento foi um sucesso. A editora não abriu muito sobre os números, mas soube que eles ficaram cansados de passar a maquininha. Então ficamos bem felizes com esse lançamento, amigo. Eu achei uma barbaridade. Eu conversando com o Dr. Pequá e com a doutora Tainá. Claro que a audiência estava cheia, mas eu olhava quilômetros de distância, tinha fila ali para ver o autógrafo
do Gabriel, da Duda e do Lion. E o meu Deus do céu, o pessoal vai lá. Mas assim, realmente, se a gente botar na ponta do lápis, né, é um das poucas literaturas aí mais recentes escritas em língua portuguesa sobre um assunto que a gente sabe que é difícil, é do dia a dia, que é eletrólito. É o tipo do guia que vale a pena ter ali no livro, ter ali na estante da enfermaria, enfermaria de nefro, enfermaria de medicina interna, né? Se eu não tivesse o meu aqui, eu com certeza ia adquirir esse livro, porque ele é de bastante utilidade na nossa Exatamente. prática. Mas tá bom de jabá, senão vão falar que a gente tá enviesado. E na sexta, e na quinta, né? Tivemos a finalização do dia com o Duval no próprio centro de convenções, super animado, acabou lá para as 11 horas da noite. E no dia seguinte, começamos cedinho, né, amigo? Eu comecei numa mesa de IGA com a doutora Maria Almerinda, uma das maiores referências lá da Unicamp de glomerulopatias, e numa aula do doutor José Suassuna, mostrando todas as grandes novidades da IGA. Como a IGA está passando de uma doença, a nefropatia por IGA, para um padrão de resposta glomerular causado por muitos subdoenças ou doenças, né? Ele até comentou na aula, achei super legal, que talvez no futuro a gente tenha uma subdivisão como na nefrite lúpica, que a gente consiga dizer que tem um EGA classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, provavelmente usando parâmetros da própria biópsia, né? Já tem o MSC, né? Talvez organizando um pouco melhor, usando parâmetros clínicos, talvez, e usando parâmetros de biomarcadores, parâmetros genéticos, dividindo em fenótipos, para a gente poder dividir melhor, para entender melhor como tratar cada um deles. Tem Cadigo novo já, daqui a pouco a gente libera um podcast só sobre isso, não vou me aprofundar demais, senão a gente não acaba hoje. Mas foi uma mesa bem enriquecedora, a aula do Dr. Suassuna foi maravilhosa. E em seguida, Bom, em tivemos si- a sua aula sobre redes sociais, né, amigo? isso, garanto que o doutor Gabriel Montezuma saiu correndo lá, porque 10h30 começou a aula. Foi bacana, foi moderado pelo Flávio Barros, pela Cariani. E, na verdade, era uma aula que tinha inovação em terapia renal substitutiva, inteligência artificial aplicada à prática clínica e rede social. Então, A era uma mesa, né? aula. A mesa era bem heterogênea. E quem falou sobre inteligência artificial era a Valéria Pinheiro, que lida com inteligência artificial no Einstein, muito embora seja nefrologista, né? E ela trouxe coisas interessantíssimas, assim, tipo aquisição, o inteligência artificial por dentro do prontuário, auxiliando a auto-hospitalar. Já pensou escrever ali, faça a auto-hospitalar do meu paciente, e a inteligência buscar ali uma maravilha. E outra aplicação interessante no pronto-socorro, o paciente conversa com o médico e a própria inteligência já vai organizando ali no prontuário. Eu achei sensacional, né? Até achei que tinha pouca gente na plateia por uma coisa que eu achei tão inovadora, que era as coisas que a Valéria falava. Depois tinha o José Carolino, que é da Suécia, que é do Instituto Karolinska, falou um pouco sobre inovação, principalmente em peritoneal. E aí nós falamos foi falar de sensores nas máquinas e também um pouco sobre as soluções e como elas poderiam evoluir. Depois eu falei um pouco sobre a rede social e as novas ferramentas de ensino na nefrologia. É claro que usando aí um pouco do nosso exemplo do Nefropapers, uma coisa que eu comentei, Gabriel, é que tem uma diferença muito grande, vamos dizer assim, do ensino formal para o ensino que a gente poderia dizer de informal, é que no ensino formal o aluno é um pouco refém do professor, quer dizer, ele tem que ficar ali, né? Ele não tem como, não pode matar o teu professor, tem que conversar com o teu professor e o professor tem uma janela de oportunidade de te ensinar aí e te dar conteúdos interessantes. Aqui no Nefropapers ali, por exemplo, a nossa competição é com o perfil do Neymar, é com o perfil do Medina. Então, se a gente não A for Deolane, interessante, né? da Deolane, aí do seu, do Marçal. Então, se a Tá gente não for pesado. interessante, vai ter entretenimento, vai ter gente dando cadeirada no Instagram. Então, não é uma opção aí falar. Eu falei bastante sobre a linguagem que a gente deve falar com o nosso público-alvo. E aí, depois, então, depois Só, das redes só, sociais. só aproveitando, amigo, a gente fazendo uma pausa aqui do nosso programa na nefrologia do Congresso,
a gente também tem no Congresso a oportunidade de trocar ideias, né, com pessoas que são muitas vezes referências naquela área, de fazer network e de fazer parcerias. Então, para a gente do Nefropapers foi um momento muito especial também, que a gente conseguiu conversar com pessoas que para a gente são ídolos de muitas formas e que a gente conseguiu conversar sobre propostas de parcerias, de fazer coisas em conjunto, um pouco de inteligência artificial, um pouco de cursos de educação médica. Então, são, digamos assim, sementes que conseguimos plantar no Congresso e que com certeza gerarão bons frutos no futuro. Ainda não podemos falar muito sobre isso, mas quando tiver algo mais concreto, com certeza vocês terão novidades por aí. Então, só para não perder o gancho. É, a velha, o velho bom network, mas é muito legal realmente, Gabriel, tu vê que muitas pessoas que a gente admira também têm um certo reconhecimento pelo nosso trabalho. E depois passando um pouco para a tarde, aí eu tive duas arenas aí em sequência. Uma foi com o Dr. Lúcio, que é um Moura do Hospital do Rim, e com o Pedro Túlio Rocha, que são transplantadores. E foi muito interessante porque geralmente quando a gente foi uma mesa sobre transplante, quando a gente fala sobre transplante, a gente costuma falar sobre empecilhos, sobre imunossupressão, sobre infecção associada. E essa Terrível mesa foi CMV, né? sobre CMV e sobre trombose do enxerto e assim por diante. Mas essa mesa ela foi um pouco mais light, porque ela foi sobre como o transplante pode mudar a vida de um paciente. E aí a gente teve histórias de transplantadores aí que são super experientes aí contando como o transplante é importante e a conscientização sobre a necessidade do transplante e sobre um otimismo muito grande aí, principalmente do professor Lúcio, para expansão do programa de transplante no Brasil, que já é um baita programa, se não for a principal, a política pública mais bem sucedida do país, é uma delas, e que isso pode ser, nas palavras dele, isso pode, num curto espaço de tempo, curto, médio espaço de tempo, a gente conseguiria provavelmente duplicar a quantidade de transplantes no Brasil. O que é para mim, para quem lida com paciente renal crônico, é sensacional ouvir isso, né? Paciente E não falta, né? Não sei como eles vão fazer para vencer a barreira, principalmente de doação, né? Mas estou é, empolgado para saber. então, é interessante, ele até trouxe alguns cases, vamos dizer assim, de alguns estados onde foram implementadas algumas políticas como piloto, que geraram um aumento na doação de órgãos e que isso, como uma política de saúde pública, poderia impactar mesmo. E depois eu Super falei de uma interessante. interessante. Depois eu falei também com o Dirceu Reis e com a Nara Pimentel sobre como foi o manejo, como é que foi a catástrofe no Rio Grande do Sul, que foi uma mesa bastante emocionante. O Dirceu, ele é presidente da Sociedade Gaúcha e explicou como foi a interlocução com os entes federativos, com o próprio Exército, e a doutora Nara, ela é a nefrologista RT do serviço de Lajeado, que foi uma cidade muito afetada, então ela falou assim na pele, inclusive ela levou ali colaboradores do serviço que ela trabalha, foi bastante emocionante aí essa mesa. Imagino, realmente foi um momento muito difícil do ano, né? A gente de longe sofreu bastante, imaginando como estava lá, né? Onde você mora, né? No Rio Grande do Sul. Imagino vocês vivenciando aquilo no dia a dia, às vezes devia ser tão desgastante emocionalmente que não dava nem tanto tempo de você ficar digerindo o que estava acontecendo, né? Então, que bom que passou, espero que consigam evitar que aconteça novamente, né? Mas isso foi bom ter um espaço ali no Congresso para trazer o tópico ali. Tinha bastante gente curiosa, terminaram os fones de ouvido ali. E para passar régua no dia até, eu diria antes aí do Timbalada, eu tive a oportunidade também de moderar junto com a doutora Ita Harberg a mesa redonda de litíase renal e de infecção trato urinário. Os palestrantes foram o Maurício de Carvalho, a Maria Helena Weisbich e a Samira,
Gomes, da USP, e foi uma mesa que eu não vou dizer que eu me surpreendi, né? Mas, por exemplo, a mesa de inteligência artificial, inovações, tinha muito menos pessoa do que a mesa de litíase renal e infecção urinária, né? O pessoal quer aquilo que aparece no consultório todo É, santo dia, e isso que eu ia né? falar, quer resolver o paciente do dia a dia. Tá certíssimo. Eu acho que as duas deviam estar cheias, na Certíssimo. verdade, né? Mas o paciente, o pessoal quer resolver o problema de hoje e ainda não pensar no problema de amanhã. Alô. Bom, para ter uma ideia, a gente teve que pegar a cadeira das outras salas, bater os bombeiros ali, porque não podia ficar gente em pé. Tamanho foi a quantidade de O gente, Zoe. o Nossa, que fuzuê. legal. Não, foi muito legal. É, primeiro, a doutora, a doutora Samira, ela é muito espirituosa, então ela conversou com a plateia, ela conseguiu fazer uma palestra muito legal. E aí depois tiveram duas palestras complementares do Maurício e da Maria Helena, que foram muito interessantes mesmo. Primeiro, o Maurício nos trouxe aí os highlights da iminente publicação da nossa diretriz brasileira de litíase renal, tá? Que foi feita a muitas mãos, E você vai inclusive participar, né? Tá participando. eu, sim, eu e o Igor, nós dois participamos da elaboração do documento, e é um documento que é um documento muito valioso, porque tem muito pouco documento na literatura médica, efetivamente, que, que aborda assim o paciente da emergência até o ambulatório. E tem o principal guideline, na realidade, na minha concepção, o guideline europeu da EAU, de litíase renal, Da Uro, que né? é da urologia, né, nem da nefro, e ele foi feito é um documento que foi feito com muito carinho, inclusive para ser usado pela clínica médica, pela atenção básica, porque a gente sabe dessa dificuldade de recomendação. A gente fez isso para que realmente que as pessoas tiverem a oportunidade de abrir o guideline ali, dar uma lida e resolver o problema, ou pelo menos começar, iniciar a investigação do paciente litiásico nos ambulatórios também. E, e depois, a segunda aula, que foi complementar, foi sobre genética em litíase renal, em que a doutora Maria Helena Weisbich, ela complementou a nossa abordagem, na realidade, porque é uma abordagem mais específica, e falou bastante das opções e dos tipos de investigação que até então a gente não tinha disponível, na realidade. Então, claro, se falou um pouco sobre doença rara, mas também se falou um pouco sobre aqueles genome-wide association studies, que levantam hipóteses bacanas para a gente tentar fazer e tentar demonstrar uma etiologia mais específica, né? Quer dizer, nem toda hipercalciúria é igual. Talvez seja uma hipercalciúria por um defeito do receptor de vitamina D e assim por diante. E aí depois, quando todo mundo estava com a cabeça inchada de ouvir sobre litíase genética, o pessoal foi para o Timbalada. É isso? Antes disso, pouco só sobre os trabalhos do Congresso. Então, a gente também teve espaço nos trabalhos, né? O Congresso também tem espaço para trabalhos. Então, a comissão científica, acho que o doutor Álvaro era o presidente, né? Pelo menos é o presidente da comissão científica da sociedade. Eles escolhem os melhores trabalhos para apresentação de trabalho oral. Os que ficam ali, que não cabem nas salas para o trabalho oral, vão para posts comentados e tem alguns posts que não precisam ser comentados. Então é um momento também importante, onde muitos pós-graduandos, também pessoas que já estão há mais tempo no serviço, conseguem mostrar seus dados, seus trabalhos, o que está rolando, digamos assim, no mundo acadêmico, científico da nefrologia brasileira. É um momento super legal. A gente participou como avaliador de posts, alguns posts que a gente mandou também, amigos apresentando trabalhos orais, né? Mas mais diretamente como avaliador de post. Foi a primeira vez que eu avaliei post, achei super interessante. Teve trabalho de pediatria, trabalho de urologia com litíase renal, teve trabalho de uso de bicarbonato, fechando o cateter de diálise para avaliar se diminui o risco de infecção de corrente sanguínea. E Então, isso diminuiu? diminuiu. Foi, inclusive, um trabalho do Paraná, se eu não me engano. Então, realmente tem muita coisa interessante sendo feita por aqui, né, no Brasil, e que às vezes a gente não tem muita noção, né? Às vezes a gente não para tanto para olhar os posters, né? E é algo que quando eu tava lá valendo, eu falei assim, pô, tem tanta coisa legal que eu podia ter visto, né? Que podia estar vendo, e às vezes não para tanto, né? Então, é algo para
Fica aí de um puxão de orelha interno para mim mesmo, né? E também uma dica para os próximos congressos. Sim, sim, eu ia só complementar que esses pôsteres, eu todo congresso passo bastante tempo ali dando uma olhada e, e muitas vezes aparecem informações muito valiosas neles, né? Agora, dia 3, eu participei na verdade, de um webinar global da Sociedade Internacional da ESN, Sociedade Internacional de Nefrologia, falando, enfim, sobre os aspectos da tragédia aqui. E aí, das grandes mensagens ali do pessoal do board de catástrofe da Sociedade Internacional era que a gente conseguisse publicar algumas coisas para que as outras pessoas tivessem alguma ideia quando acontecesse em outros lugares do mundo. E um pôster foi mandado aqui pelo meu residente aqui, utilizando o ciclo silicado de zircônio, mais diminuição no, no tempo das diálises e também no volume do dialisato, porque foi necessário, porque não tinha água, Não tinha né? água, né? Não tinha água, comparado com o exame padrão do final do mês, né? Dos meses normais. Então, na verdade, foi um ensaio que eles fizeram com silicato de zircônio e eles viram o potássio do paciente. É claro que, juntamente com a orientação das nutricionistas e tudo, né? Mas eles viram um potássio menor, diminuindo o tempo e diminuindo o volume de dialisato do que o padrão dos pacientes usando o Que, Lokelma. que interessante, né? Talvez eles tenham forçado mais a dieta vendo o desespero que ficou também, né? Com Mas certeza. muito interessante. Claro que não dá para substituir, porque não é só o potássio, né? Mas numa situação de urgência, né? De calamidade, é interessantíssimo ver que funciona de fato em um trabalho da vida real, digamos assim, né? Eu achei interessante, mas te interrompi, pode continuar falando desse trabalho, só porque eu Não, lembrei que ele mandou esse trabalho aí e e que é pertinente, assim, para um pôster. total, que eu ia comentar, na verdade, agora era finalmente da Timbalada, né? Todo mundo tá esperando ouvir da Timbalada. Finalizamos a sexta-feira com a Timbalada. Foi super legal, porque além de ter a Timbalada lá, o pessoal do Congresso organizou o pessoal lá da Timbalada para fazer as tinturas, as pinturas, né? Típicas da Timbalada no corpo. E disponibilizou também Abadá. Então, realmente, a gente se sentiu literalmente em Salvador, na Bahia. Finalmente não, porque já tínhamos nos sentido antes. Mas estávamos literalmente no meio do Carnaval de Salvador, entre amigos, entre pessoas interessadas em nefrologia. Então, também foi uma noite muito legal, muito animada. Todo mundo realmente em êxtase, digamos assim. Então, fica aí um salve para a organização por lembrar também da parte social super importante do Congresso. O que torna um problema a próxima organização do Congresso, né? Com Porque vai, certeza. pô, vai competir com Timbalada como? Isso acabou se tornando, então, uma tradição dos congressos brasileiros de nefrologia. Sugiro a todos que vão ao próximo, porque um congresso atrás, no congresso de Floripa, lembra que tocou bandinha, né? Pensando assim numa Oktoberfest, e foi bacana também. E agora com o Timbalada, eu quero ver o próximo. Eu Qual é a aceito solução que os o caras vão Milton dar? Nascimento ou Skank, nada menos, tá? Eu sei que o Milton se aposentou, mas tenho certeza que, em especial para nefrologia, ele voltaria para poder dar esse prazer pra gente. E o Skank eu acho que virou só Samuel Rosa, né? Não tenho certeza. De qualquer forma, fica aí a sugestão para a comissão. E no sábado tivemos aula também, tivemos mesas, mas eu queria chamar a atenção para o encerramento do Congresso, né? Então, o Dr. Pecuá encerrou o Congresso com uma palestra super interessante, mostrando um pouco sobre pesquisa da vida real, mostrando exemplos, mostrando sobre a experiência dele com o DOPS, que é uma experiência gigantesca, né, no mundo, e no final de tudo, com uma reunião da sociedade, né, como é mesmo que chama? Uma assembleia? Assembleia. Isso, onde foi feita a escolha da sede de 2030.
Não, 2028, já que 2026 vai ser Belo Horizonte. E estava entre Foz do Iguaçu e Brasília, e por 4 votos Brasília ganhou como a sede de 2028. A gente parabeniza o pessoal de Brasília, é uma cidade que a gente gosta muito. A gente foi ano passado para o Centro-Oeste lá, foi super bem organizado, então tenho certeza que o brasileiro vai ser excepcional. Temos amigos lá, né? Um dos criadores da Afropapers, inclusive, né? Um abraço, Wallace. Ele está lá em Brasília. E ficamos tristes pelo pessoal do Paraná. Foz eu não conheço, estou doido para conhecer, mas tenho certeza que teremos outras oportunidades. Acho que é isso, Gabi. Fechou? Fechou. Convidamos a todos, é claro, para seguir a nossa página no Instagram, @nefropapers. Dá uma olhadinha na página, tem a aba dos cursos, mas também tem os Reels, tem bastante informação. Agora a gente está publicando bastante coisa no YouTube também, alguns vídeos. E também, é claro, nos siga aqui no próprio Spotify. Semana que vem, então, Gabriel, semana que vem, provavelmente a gente vai ter aí mais highlights do Congresso. Um grande abraço a todos da equipe Nefropapers. Valeu, pessoal. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.